Quando a gente começa a ler o capítulo 2 do Evangelho de Mateus, é como se as cortinas de uma grande peça se abrissem, revelando um cenário cheio de mistério e significado. Logo de cara, Mateus apresenta os magos do Oriente, homens sábios e estudiosos das estrelas, provavelmente vindos da região da Pérsia ou da Babilônia. Esses homens não eram judeus, mas Deus os escolhe para fazer uma visita especial ao menino que acabara de nascer. E eles vêm com uma pergunta direta, cheia de propósito. Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Mateus capítulo 2, versículo 2. Uma pergunta que carrega um peso enorme, pois eles não estão apenas curiosos, mas convictos de que esse rei realmente nasceu. A estrela que eles seguiram foi um sinal claro, algo que brilha no céu e em seus corações, revelando a direção do seu destino. Os magos chegaram até Jerusalém, a cidade do grande templo, onde esperavam que as pessoas soubessem exatamente onde estava o rei dos judeus. Mas o que acontece é o contrário. Ninguém sabia de nada. Ao ouvir a pergunta deles, o rei Herodes, conhecido por sua astúcia e crueldade, fica perturbado. Herodes era um homem que não tinha limites quando o assunto era manter seu poder. Ele construiu fortalezas, palácios e um dos templos mais grandiosos já vistos. Era um rei sem escrúpulos, pronto para eliminar qualquer ameaça ao seu trono. Quando ele ouve sobre um rei dos judeus nascido, o sangue esfria nas veias, mas o rosto talvez se mostre calmo. Ele já pensa em como poderia manipular a situação. Herodes, então, convoca os principais sacerdotes e escribas para descobrir onde o Cristo deveria nascer. E é interessante que eles sabem exatamente onde. É em Belém da Judéia, Mateus capítulo 2, versículo 5, citando a profecia de Miqueias, que dizia: "E tu, Belém, terra de Judá? De modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá o guia que apacentará o meu povo de Israel." Miqueias capítulo 5, versículo 2. Para esses escribas e sacerdotes, era uma profecia conhecida, mas parece que não se emocionaram com a notícia. Para eles, a expectativa do Messias era mais teórica do que real. Herodes, por sua vez, age com dissimulação. Ele chama os magos secretamente e pergunta sobre o tempo em que a estrela apareceu. Essa informação seria importante para ele mais tarde, para um plano sinistro que já começava a se formar em sua mente. Ele diz aos magos para irem a Belém e descobrirem tudo sobre o menino, e depois voltarem para lhe contar, pois ele, Herodes, também queria adorá-lo. Uma mentira. Herodes não queria adorar ninguém além de si mesmo. Ele só estava tentando localizar a criança para eliminá-la e, com isso, garantir seu trono. Os magos saem de Jerusalém e a estrela que haviam visto no Oriente reaparece, guiando-os até o local exato onde o menino estava. Esse detalhe da estrela sempre é interessante, pois mostra como Deus usa o que esses homens entendiam e valorizavam, a astrologia, para guiá-los até o Salvador. E é quase como se a estrela dançasse no céu, movendo-se com um propósito definido, revelando o cuidado e a intenção divina em cada detalhe. Quando a estrela para sobre o lugar onde o menino estava, eles se enchem de alegria. Imagina só, homens sábios, acostumados ao estudo e à reflexão, agora se sentem tomados de emoção ao ver uma pequena casa onde o menino rei habita. E eles entram e o encontram com sua mãe Maria. O rei que eles buscavam não estava num palácio, cercado de guardas ou ornamentos luxuosos. Não, estava numa casa simples, num vilarejo pequeno. E esses homens, que provavelmente tinham status e posses, se ajoelham diante daquele menino, reconhecendo-o como alguém infinitamente maior do que qualquer monarca que já tenham conhecido. Então, eles abrem seus tesouros e apresentam 3 presentes: ouro, incenso e mirra. Esses presentes não são oferecidos por acaso. Cada um carrega um simbolismo profundo. O ouro, um metal precioso, aponta para a realeza de Jesus. Ele é o Rei dos Reis, aquele que governa de um trono que não é deste mundo. O incenso, usado em adorações e cultos, simboliza a divindade de Jesus. Ele é Deus feito carne, digno de toda adoração. E a mirra, um perfume usado em embalsamamentos, indica o sacrifício que ele fará mais tarde, a morte que ele enfrentará para salvar a humanidade. Depois que os magos oferecem seus presentes e partem, algo muito significativo acontece. Deus aparece em sonhos a esses homens, orientando-os a não voltarem a Herodes. Então, eles decidem seguir um outro caminho para retornar à sua terra, evitando Jerusalém e a presença do rei. Deus, em sua providência, revela o perigo que cercava o menino e sua família. Este sonho não apenas salva o menino,
mas também demonstra o cuidado de Deus para proteger e conduzir cada passo daqueles que se achegam a Ele. É um lembrete da soberania divina, que guia e protege mesmo quando as circunstâncias parecem ameaçadoras. Logo depois que os magos partem, um anjo do Senhor também aparece em sonho a José, o marido de Maria, com uma orientação bem direta e urgente. Levanta-te, toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, pois Herodes há de procurar o menino para o matar. Mateus capítulo 2, versículo 13. José, que já tinha mostrado sua obediência a Deus ao aceitar Maria e o menino, imediatamente segue a orientação. Ele não hesita, não questiona. Levanta-se durante a noite em segredo e leva a família para o Egito. Essa fuga para o Egito, além de proteger o menino, cumpre uma profecia que dizia: do Egito chamei o meu filho. Oséias capítulo 11, versículo 1. Aqui, a providência de Deus novamente se entrelaça com a história do povo de Israel. O Egito, que havia sido um lugar de escravidão e opressão para os antepassados de Jesus, agora se torna um refúgio. É como se Deus redimisse o próprio local, transformando o significado do Egito de um lugar de dor para um lugar de proteção. Enquanto isso, em Jerusalém, Herodes percebe que os magos o enganaram. Ele não recebe as informações sobre o menino e sente que seu trono está em perigo. Furioso, Herodes toma uma decisão terrível e manda matar todos os meninos de até 2 anos de idade em Belém e arredores. Essa ação cruel cumpre o que o profeta Jeremias havia previsto. Em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Raquel chorando por seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existem. Jeremias capítulo 31, versículo 15. Esse choro de Raquel, figurado no sofrimento das mães de Belém, ecoa como um lamento universal de dor e perda. Depois da morte de Herodes, a história toma outro rumo. José, ainda no Egito, recebe novamente a visita de um anjo do Senhor em sonho. Esse mensageiro divino traz uma boa notícia. Levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, pois já morreram os que procuravam tirar a vida do menino. Mateus capítulo 2, versículo 20. A ameaça já não existe e a promessa de segurança permite que a família de Jesus volte ao lar. José, homem obediente e sensível à voz de Deus, levanta-se e inicia a jornada de volta, seguindo cada instrução divina. Mas, ao chegar em Israel, José fica apreensivo ao saber que Arquelau, filho de Herodes, agora governa a Judeia. Ele sabe que esse novo governante possui o mesmo temperamento e ambição de seu pai. Deus, então, aparece novamente em sonho, orientando José a se dirigir para a região da Galileia, onde a ameaça seria menor. Assim, José leva a família para Nazaré, uma pequena e simples vila. Esse lugar, aparentemente sem relevância, se torna o lar do Messias, cumprindo o que os profetas disseram. Ele será chamado Nazareno. Mateus capítulo 2, versículo 23. A escolha de Nazaré é rica em significado. Em uma cidade desprezada e fora do centro do poder, Jesus cresceria em simplicidade e humildade, longe dos holofotes e da opulência. Nazaré é o lugar perfeito para aquele que viria a ser conhecido não pelo que possuía, mas por sua essência, seu caráter e sua missão. A providência de Deus mais uma vez revela como o reino que ele planeja é completamente diferente das expectativas humanas de glória e prestígio terrenos. Em Nazaré, o Messias viveria anonimamente até o momento certo, longe da agitação e da fama, desenvolvendo o caráter que moldaria sua missão de redenção e amor. Assim, o capítulo 2 do Evangelho de Mateus chega ao fim, tecendo um quadro cheio de simbolismo e cumprimento de profecias, que revelam desde o início a profunda conexão de Jesus com a história de Israel e com os planos eternos de Deus. Observamos como cada passo dessa narrativa, a visita dos magos, a fuga para o Egito e o retorno a Nazaré, aponta para o propósito divino e revela o cuidado providencial do Pai Celestial sobre o Salvador. A vinda dos magos do Oriente mostra que o nascimento de Jesus tem um alcance universal, chamando tanto judeus quanto gentios para se prostrarem diante do Rei dos Reis. Sua fuga para o Egito não é apenas uma medida de proteção, mas também um eco das jornadas do próprio povo de Israel, que encontrou refúgio no Egito em tempos de necessidade e séculos antes deixou aquele lugar em busca da terra prometida. Jesus, o Filho amado, agora percorre um caminho semelhante, preparando-se para ser a promessa viva de Deus ao seu povo. E por fim, o estabelecimento em Nazaré, um lugar de pouca relevância, revela a natureza paradoxal do reino de Deus. Um reino onde grandeza e humildade coexistem, e onde o Salvador do mundo cresce longe das pompas de Jerusalém.
Cada movimento, cada resposta de José aos comandos de Deus mostra a obediência da Sagrada Família, o que se torna um modelo de fé e submissão para todos nós. José, Maria e o próprio Jesus, ainda criança, refletem um compromisso inabalável com a vontade do Pai, independentemente das circunstâncias e das provações ao redor. Esse começo da vida de Jesus é marcado por uma série de escolhas que apontam para o significado mais profundo de seu ministério. Um chamado a nos aproximarmos de Deus de todo o coração, mesmo quando o caminho é incerto ou árduo. Ao nos prepararmos para o próximo capítulo, vislumbramos um novo período na vida de Jesus, o que geralmente conhecemos como a vida oculta em Nazaré, onde ele viveu até o início de seu ministério público. Durante essa fase, ainda que pouco documentada, Jesus teria desenvolvido seus valores, sua identidade e sua compreensão da missão divina. Ele se tornaria o carpinteiro de Nazaré, conhecido por sua simplicidade, até que no tempo certo deixaria o anonimato e se apresentaria como o mestre que viria para transformar corações e desafiar as normas estabelecidas. A narrativa de Mateus, então, nos convida a esperar, com o mesmo entusiasmo dos magos e a confiança de José pelo desenrolar da história de Cristo. Uma história que mudaria para sempre o curso da humanidade. Texto e produção Douglas Vieira. Trilha sonora 50 Sounds, faixa The Storyteller. Música por 5sounds.com. Voz ChatGPT 4.0. Bibliografia. Comentários expositivos. Hernandes Dias Lopes, editora Agnus. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD. R.N. Champlin, editora Agnus. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD.